Na primavera de 1978, um misterioso ataque assolou os habitantes de Paraíso Florestal, uma pequena cidade localizada em uma área remota da Bahia. 37 anos depois, um terrível incidente engole a pequena cidade, obrigando as autoridades a enviarem uma equipe de soldados para investigar o ocorrido. Desde sua chegada à pacata cidade, David e Lívia deparam-se com uma calma sepulcral. Ninguém é encontrado nas ruas, nos becos ou nas casas. Na escolinha, os cadernos abertos datam o dia atual. No hotel, um barulho no andar superior denuncia a presença de alguém. Tomados pela sensação de ameaça iminente, os soldados refugiam-se em uma antiga mansão, desconhecendo o verdadeiro horror que varreu a pequena Paraíso. Dentro daquelas paredes, oculto pelas trevas, o maior e mais escuro de todos os medos os espera. Prólogo. Paraíso Florestal, 8 de outubro de 1978, 2h20 da tarde. O garoto sentou-se à mesa da sua humilde casa e folheou um livro antigo, escrito por Howard Phillips Lovecraft. Escolheu um conto e começou a ler em silêncio. Infeliz é aquele cujas memórias de infância lhe trazem apenas medo e tristeza. Suspirou. Desgraçado é aquele que se lembra de horas longas e solitárias, consumidas em cômodos enormes e tristes, entre cortinados marrons e fileiras enlouquecedoras de livros antigos, ou que se recorda de espantadas vigílias, passadas entre renques de árvores grotescas e descomunais, que a vinha recobre e que acenam em silêncio, lá do alto, com seus galhos retorcidos. Suspirou de novo, fechou o livro. Na varanda, repercutia o gracioso tilintar emitido pelo furim, que dançava em meio ao sopro do vento. A tarde estava admirável. Tudo na sala respirava aquele ar tristemente agradável e faceiro. Um ruído langoroso escapou da porta quando a mãe do garoto chegou. Chamava-se Laura, uma mulher de meia idade, com feições encarquilhadas. Colocou um cesto de ovos na mesa e estranhou o silêncio do filho. Que é que tu tem? Nada não. Vixe, duvido. Me conta agora mesmo. Eu tive um sonho esquisito essa noite, mas só me lembrei agora. A mãe fez um muxoxo e sacudiu a cabeça. Tu só vive tendo sonho estranho, menino. Deve ser esses livros que anda lendo. Sonhei que a gente tentava fugir daqui. A mãe sorriu. De fato que foi um sonho. Apanhávamos algumas coisas, trancávamos a casa e subíamos em direção ao monte, porque a estrada já estava bloqueada por eles. Eles quem? Os seres. Que seres? Eles haviam fechado a única saída do povoado. No sonho, éramos suas vítimas. Laura pareceu surpresa por um momento. O garoto continuou narrando a aventura em seu tom dogmático. Durante a nossa fuga, eu vi o tio Zeca ser atingido no peito e tia Joana na cabeça, por 2 deles. Os tentáculos tentavam nos apanhar. Era tão real, mãe. A gente corria com desespero, fazendo de tudo para não olhar para trás, a evitar o caos. A senhora gritava. Fiquei morrendo de medo. Que sonho mais feio, menino. Vou te proibir de ficar lendo essas coisas. Laura sentiu um calafrio, fez o sinal da cruz e voltou aos afazeres domésticos. Teu pai já saiu da roça. Vamos adiantar o café antes que ele chegue aqui. Apanhou o livro antigo e guardou-o em um baú repleto de coisas velhas.
Comovida com a revelação do filho, ordenou em tom severo que ele fosse apanhar lenhas no pequeno bosque que ficava além da casa. Lá no fundo, se orgulhava por seu menino ter o bom hábito de ler, mas estava certa de que os pesadelos estranhos que o acometiam derivavam dos livros. Era uma mulher religiosa, mas não alimentava até aquele instante certas superstições acerca dos misteriosos sonhos. Quando o filho se ausentou, tudo pareceu voltar ao normal. O vento assoprava com força, as árvores se moviam e as folhas voajavam. Mas foi senão após ir à janela que a mãe presenciou o primeiro dos muitos fatores incomuns. Hesitada, ela viu o casal de vizinhos correndo para além da rua, afundados no próprio rio de lágrimas que descia de seus olhos. Com gritos de espanto, enfiaram-se na mata que margeava o povoado e desapareceram lá por diante, deixando na testemunha o maior de todos os receios que alguém se pode ter na vida. Nada de tenebroso que ela tinha visto antes poderia ser comparado ao que ela via agora. A cena foi tão corriqueira e abismalmente assustadora que Laura perdeu completamente o controle de si mesma, a indagar em clamor se tudo aquilo realmente possuía algum sentido racional. Então novas pessoas surgiram ao longo da rua. Homens, mulheres, crianças, criaturas fugitivas e delirantes, regidas por gemidos de aflição, tropeçando umas sobre as outras num pandemônio estrondoso e infernal. Era uma desordem difícil de explicar, mas cabe aqui uma nota que talvez ilustre o desmedido torpor que assomou a pobre mãe. Zeca, o seu irmão, logo invadiu a casa pela janela, trazendo na face molhada uma expressão das mais atordoantes. Franzindo o rosto, Laura lhe segurou os ombros e indagou o que havia se passado. O irmão, contudo, apenas respondeu: "Eles estão chegando."